Claudinei Oliveira de Jesus. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Educação, Ciências, Matemática e Tecnologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O meu orientador é o professor Alessandro Vivas Andrade, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e os colaboradores são a professora Luciana Pereira de Assis e o professor Cristiano Pitangui, da UFSJ. O meu trabalho tem como título um estudo sobre a influência dos objetos de aprendizagem personalizados no processo de aprendizagem de cálculo 1, uma abordagem utilizando o sistema de recomendação. Bom, o cálculo 1 é uma das disciplinas que tem mais reprovações, principalmente nos cursos da área de exato, né, como matemática, química, os cursos de engenharia, e essas reprovações fazem com que haja maior número de evasão. E o principal problema, né, encontrado dessas dificuldades em cálculo 1 é justamente as lacunas deixadas pelo ensino básico. Miller, em 2015, ele salienta que as dificuldades encontradas na aprendizagem de cálculo 1, elas podem ser também devido às divergências entre os perfis cognitivos dos estudantes e o método de ensino adotado pelo professor. Então, além das lacunas do ensino básico, existe ainda a divergência entre os perfis cognitivos, né? E os alunos, eles são, numa sala de aula, tratados como se todos aprendessem da mesma forma. E dessa forma, reconhecer que os alunos eles possuem preferências ou estilos de aprendizagem diferentes pode sim ajudar na elaboração de estratégias que possam contribuir para melhorar os processos de ensino e aprendizagem. E nesse contexto, os objetos de aprendizagem, né, que podem ser qualquer mídias que podem ser reaproveitados, como vídeos, jogos, textos, né, apostilas, são elementos que podem sim contribuir para elaborar estratégias que possam ajudar a diminuir esses índices de reprovação e evasão de alunos de cálculo 1. Porém, para que esses objetos de aprendizagem possam surgir de forma efetiva no ensino, eles devem ser recomendados, né, de acordo com as preferências ou estilo de aprendizagem dos alunos. Ou seja, esses objetos de aprendizagem, eles devem atender a perfis cognitivos pessoais dos alunos, né, individuais. Então, e uma das estratégias para recomendar objetos de aprendizagem personalizados, ou seja, a partir das preferências de aprendizagem dos alunos, tem se utilizado muito um sistema de recomendação educacional e é uma estratégia que nós vamos utilizar no nosso trabalho de mestrado. Então, diante disso, surge o problema de pesquisa, né? Da nossa dissertação, da nossa pesquisa. Objetos de aprendizagem personalizados, baseados em estilos de aprendizagem dos alunos, propostos através de um sistema de recomendação, podem favorecer a aprendizagem de conteúdos de cálculo 1. E assim surge o nosso objetivo geral, o principal, que é verificar se a recomendação personalizada de conteúdos educacionais baseados em estilos de aprendizagem automatizada por um sistema de recomendação podem contribuir para o processo de aprendizagem de cálculo. E a metodologia do nosso trabalho, que ainda está em andamento, né, está na fase inicial, a primeira parte do nosso trabalho, para que possamos cumprir com o nosso objetivo, é identificar os estilos de aprendizagem, né, dos alunos. Serão alunos matriculados em cálculo 1, nos cursos de Sistema de Informação e no curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFVJM. Serão a amostra de 60 alunos, né? E esses estilos de aprendizagem são vários modelos, né, que existem atualmente para identificar
estilos de aprendizagem, vamos utilizar o modelo proposto por Felder e Silverman, né? Que era um professor, que é um professor e uma psicóloga. E para identificar esse estilo de aprendizagem, existe um questionário chamado Índice de Estilo de Aprendizagem, que foi proposto por Felder e Solomon, né? Então, esse questionário está sendo aplicado no momento, e aí, depois disso, nós já, na verdade, já identificamos, através de uma revisão da literatura, qual foi o conceito, né, apresentado em cálculo 1, que os alunos apresentam maior dificuldade de aprendizagem. Depois disso, obtemos já na web objetos de aprendizagem sobre esse conteúdo que nós identificamos que os alunos têm maior dificuldade em cálculo 1. Esses objetos de aprendizagem, eles serão organizados de acordo com o estilo de aprendizagem dos alunos. Será elaborado um sistema, né? Na verdade já está em andamento, um sistema de recomendação que ele vai ter uma interface, né, de comunicação com os alunos através de um chatbot. Então os alunos vão interagir com esse sistema de recomendação através de um chatbot. Esse sistema vai ser disponibilizado para os alunos, né, e serão recomendados objetos de aprendizagem, né, personalizados a partir desses estilos que foram identificados inicialmente. E, por fim, será aplicado um questionário que vai verificar esse impacto dos objetos de aprendizagem personalizados e também serão avaliados o sistema. Então, como eu disse inicialmente, a pesquisa ela está em andamento e atualmente ela está na fase de coleta dos estilos de aprendizagem dos alunos, mas já temos o primeiro resultado, né? Através da revisão da literatura, identificamos que o conteúdo, né, de cálculo 1, que os alunos possuem mais dificuldade, é a função trigonométrica, que é um conceito básico, né? Que já é visto no ensino médio, mas que no cálculo 1, em algumas ementas, apresenta essa disciplina, esse conteúdo, né? E podemos concluir o seguinte, que espera-se que os resultados desse trabalho eles possam indicar possíveis metodologias alternativas de ensino que vão poder contribuir para melhorar os altos índices de reprovação. E agradecemos, né, a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri e o programa de pós-graduação em Educação, Ciência, Matemática e Tecnologia. Obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Patrícia de Souza. O meu professor orientador e também companheiro desse trabalho se chama Geraldo Wellington Rocha Fernandes e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de pós-graduação sobre o ensino de ciências na Base Nacional Comum Curricular, análise das percepções dos professores atuantes e informação inicial nas escolas de Diamantina. Esse trabalho, por nós desenvolvido, ele teve como intuito compreender como que ocorreu a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, voltado para o ensino de ciências nas escolas da região de Diamantina. E foi levado em consideração as percepções dos professores do ensino fundamental 2 e também de licenciandos em ciências biológicas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. A BNCC ela foi instituída e orientada pela Resolução CNE/CPN número 2, foi estabelecida em 22 de dezembro de 2017, não se tratando assim de um currículo, mas sim, como o próprio nome diz, uma base, uma diretriz, uma orientação de competências e habilidades que são indicadas do que se espera que os educandos desenvolvam no decorrer da sua caminhada escolar. Os estados e municípios são os responsáveis, né, pela elaboração do seu currículo, mas eles devem ter como princípio, como base, a BNCC e devem se orientar para a construção dos seus próprios documentos, dos PPPs, dos regimentos escolares, dos planejamentos de aulas, do que se vem adequando às atribuições que foram estabelecidas pela BNCC
mas levando em conta a realidade da instituição que está inserido. Os objetivos do trabalho, então, foi compreender a implementação dessa nova diretriz e como que ela ocorre no currículo de ciências, como que ela ocorre do dia a dia escolar, do ensino de ciências, levando em consideração o que é falado no currículo que é estabelecido por cada região, e no nosso caso, que foi no currículo de Minas. Então, a justificativa é que, a partir do nosso atual cenário educacional, buscamos compreender as questões que emergem desse assunto sobre a nossa nova diretriz e como que ela se adequa, como que os currículos vêm se adequando a ela, o que de fato os educadores têm feito para adequar e como eles pensam sobre essa BNCC, sobre essa diretriz. Na nossa metodologia, o nosso trabalho ele se desenvolveu através de um estudo qualitativo. Então, foram realizadas análises das respostas dos professores de ciências e também dos estagiários da disciplina estágio supervisionado em ensino de ciências, através de questionários também da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Foram realizadas análises também dos relatórios desses estagiários. Os relatórios foram escolhidos por abrangerem o dia a dia escolar, né? Então, por ser obrigatório, analisamos o que estava emergindo nesses relatos. Então, nos nossos resultados e discussões, nós compreendemos que, de acordo com o que Pillay relata, o ensino de ciências ele preocupa-se com que a vida tenha significado e em provar o porquê de cada fato ou mudança. Então, a BNCC ela apresentou mudanças na maneira de se trabalhar com a aprendizagem, tanto nos quesitos de desenvolvimento de habilidades, em vez de determinar quais seriam os conteúdos que deviam ser ministrados. No ensino de ciências, a base reforça a importância, né, do letramento científico, também chamado de alfabetização científica, definindo que a ciência deve ser usada como ferramenta para proporcionar essa capacidade de compreensão e interpretação do mundo natural, social, tecnológico para os educandos. O olhar articulado de diversos campos do saber proporcionado pela área de ciências da natureza, ele deve garantir que esses educandos do ensino fundamental tenham acesso a essa diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, além de aproximação, né, dos principais processos, práticas e também dos procedimentos da investigação. O Estado de Minas Gerais ele apresenta esse currículo de ciências para o ensino fundamental, já baseado no que está explícito na BNCC. Então, esse estudo ele demonstrou que os professores compreendem e têm a consciência da importância que a BNCC traz, quais são as habilidades exigidas, como que ela foi composta, as orientações, e do qual ela é essencial para os educandos. Mas os estudos mostraram, as nossas pesquisas mostraram que na sala de aula o educador ainda é o detentor do saber. E, portanto, ele fica sendo como ser ativo na sala de aula, enquanto o educando ainda torna-se o ser receptor. Então, ele continua, o educando na sala de aula continua sendo passivo, na maioria das situações. Então, a maioria dos professores não se sentem preparados para trabalhar com as novas metodologias que foram propostas. Além disso, os licenciados, ao relatarem a postura do educador na sala de aula, mostraram que a maioria é sobrecarregado de demandas, as quais eles não têm essa possibilidade de desenvolver uma aula de acordo com as que as diretrizes estabelecem. Além disso, eles têm um sentimento de despreparo, porque as escolas não contam com equipamentos e tecnologias que permitem um ensino de ciência científico ou investigativo. E a maioria, tanto professores quanto licenciados, consideram a BNCC como uma diretriz fora da realidade das escolas da região de Diamantina. Então, a gente pode concluir através do nosso trabalho que a implementação da BNCC é muito importante e necessária, né? Já que a nossa sociedade a gente é um ser vivo, nossa sociedade passa por constantes mudanças e adaptações, e esses currículos precisam passar por tais mudanças. Mas a maioria dos educadores eles se sentem despreparados no dia a dia escolar.
Então, para que o movimento de implementação da base seja efetivo, é necessário um alinhamento entre todas as instâncias, governo federal, estadual, municipal, instituições de ensino superior e comprometimento profissional, por parte dos educadores que já são atuantes na rede de ensino básico para busca de uma formação continuada. Então, é possível concluir com esse trabalho que a sociedade passou por inúmeras mudanças nos últimos anos e o ensino não está isento disso. Novas maneiras devem ser estruturadas para colocar em prática todas as novas diretrizes, mas essas precisam condizer com as realidades escolares encontradas. Essas são as minhas referências bibliográficas. Obrigada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Ana Paula Sá da Silva. Eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus Diamantina. O título do meu trabalho é A Formação do Psicólogo na Assistência Social e o meu orientador é o Yuri Elias Gaspar e a minha co-orientadora é a Roberta Vasconcelos Leite. O meu tema, ele abrange praticamente 3 grandes áreas e suas interfaces, que é assistência social, pensada como política pública na atualidade, a psicologia, enquanto processo formativo, enquanto profissão também, e a formação em si, pensada por 3 vertentes. A formação da graduação, na pós-graduação, a educação permanente que o profissional recebe durante o seu trabalho na assistência social e a formação da pessoa, aqui no meu trabalho, pensada a partir das ideias, das concepções da filósofa fenomenóloga Edith Stein. A pergunta da minha pesquisa é como que psicólogos elaboram sua trajetória de formação acadêmica, profissional e pessoal e a relacionam com a atuação na assistência social. Então, para tentar responder essa pergunta, eu iniciei com um referencial teórico que vai abranger um pouco da perspectiva da assistência social no país, que vai levar em consideração anteriormente dela ser direito social e política pública, caracterizada como muitas vezes assistencialista, o próprio desenvolvimento da disciplina psicologia social, que faz grande interface com a política de assistência, a presença significativa dela nas discussões dentro do SUAS, formação de psicólogos a partir da ótica da graduação, da pós-graduação e da educação permanente e da formação da pessoa, também trago isso no meu referencial teórico. Como metodologia, eu trabalho com a fenomenologia clássica, vou utilizar entrevistas fenomenológicas semi-estruturadas, aliás, utilizei, apliquei em 4 psicólogos de municípios diferentes aqui do Alto Jequitinhonha, que foram selecionados por amostragem intencional, sendo que 2 deles trabalham na proteção social básica e 2 deles trabalham na proteção social especial. E a análise dos dados também eu fiz baseando no método fenomenológico do Vanderlieve, que vai tomar esse depoimento, essa entrevista, como forma da gente aprender a vivência desses profissionais. O objetivo principal da minha pesquisa é compreender como que psicólogos elaboram a trajetória de formação acadêmica, profissional e pessoal e a relacionam com a assistência social. E aí eu já tive alguns resultados, já fiz a análise de algumas dessas entrevistas que foram aplicadas e nossos principais resultados foram a compreensão que as vivências interpessoais, valores, aprendizados a partir do convívio familiar, muitas vezes aí decorrentes de histórias familiares, da infância, do convívio comunitário, eles têm contribuído muito, integram um repertório de atuação daquele profissional no SUAS. Então, esses profissionais carregam para além, do que eles aprendem na graduação, na pós-graduação e continuam aprendendo na formação permanente, eles agregam também os valores, o sentido de mundo, que foram vivenciados muitas vezes em outros períodos, em outras relações que não necessariamente formações clássicas, em psicologia. Então, isso
já é um resultado que a gente viu, né? Essa presença aí desses outros valores, dessas outras experiências agregada à atuação do psicólogo nos ruas. Outro resultado também que a gente conseguiu enxergar, vislumbrar, foi a vivência, né, da própria assistência social, a vivência da assistência social. Esse primeiro caso especificamente, né, a primeira análise da entrevista, ele tem sua peculiaridade, né, porque além de atuar no SUAS, esse profissional ele já experienciou enquanto público usuário, né, na infância e na adolescência. Então ele foi público usuário. Então ele se coloca aberto, né, para essas vivências que aconteceram com ele na infância enquanto usuário e agregando agora que ele é profissional e fazendo uma integração, uma interface aí entre essas duas experiências. Então, o que ele trouxe lá da infância, da adolescência que ele viveu no SUAS enquanto usuário, para empatizar, né, para muitas vezes se identificando com os usuários que ele atende hoje. Então, foi um resultado, vamos dizer assim, peculiar dessa primeira entrevista, né? E guia ele, né, a forma dele atuar, a forma dele trabalhar, os valores, né, que ele agrega ali nessa atuação, estão fortemente ligados pelo fato dele ter perpassado como usuário nessa política pública. Outro resultado interessante também é a própria vivência da formação, né? Mesmo que o profissional fale para a gente que muitas vezes no currículo, na graduação, ou que não fez uma pós-graduação específica voltada ali para a política pública de assistência, ou que viu pouco, por exemplo, a disciplina de psicologia social, ele acaba por agregar outras áreas de conhecimento, às vezes fortemente conhecida, como a clínica, né, educacional, na prática dele do cotidiano dos SUAS. Então, mesmo não sendo especificamente aquela disciplina da psicologia social vivenciada em quantidade, né, em grande carga horária, ele consegue fazer a aplicação de outras linhas teórico-metodológicas aplicadas no SUAS, que não necessariamente são tão óbvias, né? Que é a clínica, né? Algum aprendizado aí em relação à psicologia educacional. Então, vai agregando ao fazer dele no SUAS também, apesar de não ser específico, né? Dito específico do SUAS. E um outro resultado super interessante também que a gente obteve, que foi da atuação profissional propriamente dita, né? Que esse profissional, é o primeiro entrevistado, né? Ele comunica para a gente que como a elaboração final, né? Mais assim, já nas considerações dele na entrevista, mas ele deixa muito claro que é um encontro, né? Uma coerência muito grande entre o que ele faz hoje na assistência social e quem ele é, né? Quem ele se construiu enquanto pessoa. Então, ele nos oferece essa compreensão, esse entendimento de que, no final das contas, é onde ele se sente identificado, que é na atuação do SUAS. Né? Ele relata que em outras ocasiões já trabalhou em outras áreas, bancária, cartório, mas que ele não podia se expressar tão verdadeiramente assim como ele se expressa na atuação no SUAS. Então, é também relevante para a gente, né, ver o quanto esse resultado, né, da coerência entre as vivências dele, né, profissionais inclusive, e o que ele faz hoje, o tipo de atividade, a atuação de fato na assistência social. É isso, basicamente. A gente continua fazendo as análises, né, em perspectiva, temos mais análises para fazer em relação às outras entrevistas, mas basicamente esses foram os nossos resultados. Obrigada e boa tarde. Olá, meu nome é Maria Josiane e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho no Programa de Pós-Graduação em Estudos Rurais, PPG, tendo como coautora a minha orientadora Josélia Barroso Queiroz Lima.
O meu trabalho é intitulado Racismo e Sexismo no Senso Comum, Violência Simbólica no Imaginário Social de Gouveia, Minas Gerais. Como eu disse, né, esse texto resulta de uma pesquisa financiada pela CAPES, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais, vinculado à Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Esse texto tem como temática central a violência simbólica, que é o conceito cunhado por Pierre Bourdieu, em que ele diz que a violência simbólica é uma violência consciente ou inconsciente, que ela pode ser exercida. Então, a gente busca investigar, a partir da análise dos ditados populares, o racismo e o sexismo como violência simbólica que está presente, né, na memória social da população de Gouveia, Minas Gerais. A metodologia utilizada para esse trabalho, primeiramente, né, foi realizada a pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários de opinião nos postos de saúde da sede do município de Gouveia. Foram 4 postos de saúde na cidade de Gouveia, com o intuito de alcançar a população de todas as regiões da cidade e de diferentes gerações. O questionário ele foi composto por questões com ditados e expressões populares de cunho racista e ou sexista. Foram 22 questões aplicadas. Os resultados, então, desse questionário. Os resultados revelaram, né, um total de 58 questionários aplicados, e dentre os respondentes, 93,1% são mulheres e apenas 6,9% homens. 27,6% desses respondentes possuem entre 18 e 30 anos de idade, e 63,8% possuem idade entre 31 e 59 anos, e 8,6% entre 60 e 75 anos. Em relação à etnia, né, à raça, se declararam pessoas pretas ou negras, 27,6%, 60,3% se declararam pardas e 12,1% alegaram que são brancas. Então, a partir das questões colocadas, né, eu trouxe um recorte aqui de alguns ditados ou expressões racistas e ou sexistas. Por exemplo, este primeiro, em briga de marido e mulher não se mete a colher, 39,7% disseram que concordavam com ele, e 31%, né, disseram que conheciam o ditado, mas que não concordavam com ele. 27,6% concordavam, conheciam o ditado, e 1,7% não conhecia esse ditado. Esse ditado sexista, né, ele está relacionado ao tabu nas relações familiares e também corrobora com a violência doméstica psicológica. Uma outra expressão que a gente trouxe, mulherzinha. O que significa essa expressão, né? Ela está vinculada à desvalorização e à subalternidade da mulher. 33,3% entendiam que essa expressão significa mulher vulgar. 1,8% entendiam que é menina, 17,5% mulher pequena, e 31,6% disseram que não sabiam o que significava essa expressão. A próxima expressão aqui é uma expressão de cunho racista, a expressão cada macaco no seu galho. Dessa expressão, né, 55,2% disseram que conheciam e concordavam com essa expressão, 36,2% disseram que conheciam essa expressão, 3,4% não conheciam, mas concordavam, e 5,2% conheciam, mas não concordavam com essa expressão. Esse ditado racista, né, quer demonstrar qual que é o lugar do negro na sociedade. Isso não explica muito o porquê das desigualdades sociais e raciais em relação aos negros. O próximo ditado, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Um ditado também, né, uma expressão racista. Nessa, 55,2% conheciam, mas não concordavam. 19% conheciam o ditado, 15,5% não conheciam o ditado, 5,2% conheciam e concordavam, e 5,2% não conheciam, mas não concordavam com esse ditado. Esse ditado, ele quer mostrar a inferioridade do negro e mostrar a incapacidade do negro em relação ao branco, né, em relação à branquitude. Então, né, os resultados e discussões finais dessa análise, desse questionário, dessa pesquisa quantitativa, né, mostra que após a análise do questionário obtivemos resultados. No que se refere ao conjunto de questões, foi confirmado que os ditados e expressões populares fazem parte do senso comum da memória social da população de Gouveia, pois em quase, né, todas as questões, uma média de mais de 70% conheciam
esses ditados ou expressões populares, e as diferentes gerações de participantes que responderam o questionário não perceberam o cunho disciplinar racista ou sexistas nas expressões e nos ditados populares. As questões mais vinculadas ao tema racial nos apontaram a confirmação do racismo, ainda pelas percepções anotadas no diário de campo, houve negação da negritude por parte de muitos participantes, quando perguntados em relação à raça, e também se presentificou o silenciamento no comportamento desses respondentes. Então, as considerações finais não apontam que, ao findar a pesquisa, os dados do questionário corroboram com o que a literatura feminista e antirracista aponta nas questões sobre sexismo, estereótipos negativos de inferioridade e subalternidade da mulher permanecem, mesmo que questionarem algumas questões do questionário, mas faço aqui um parêntese para dizer que a maioria das pessoas que responderam o questionário foram mulheres. E nas questões sobre raça foi comprovado que os respondentes acreditam no mito da democracia racial, né, que no contexto brasileiro permite compreender o porquê do racismo internalizado e da desigualdade social. Então, corroborando com o título desse trabalho, ou seja, racismo e sexismo permanecem naturalizados via violência simbólica no senso comum de Gouveia. Olá pessoal, tudo bem? A nossa apresentação será sobre o tratamento lúdico com crianças no processo terapêutico. Para obter o psicodiagnóstico na psicoterapia com crianças, bem como a sua eficácia no processo terapêutico, nem sempre é uma tarefa fácil, e por isso é necessário fazer uso de técnicas lúdicas para ter melhor compreensão sobre as dificuldades e problemas que as crianças enfrentam. Então, a ludoterapia é uma técnica psicoterápica de abordagem infantil que se baseia no fato de que brincar é um meio natural de autoexpressão da criança. Então, a ludoterapia ela é adaptada ao tratamento infantil, onde a criança, na brincadeira, ela projeta o seu modo de ser. Nessa forma de análise, tem como intuito ajudar a criança a se expressar melhor e com mais facilidade sobre suas dificuldades. Esse trabalho tem como objetivo analisar e compreender a importância da ludoterapia na psicoterapia desenvolvida com crianças. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e investigatória, onde a busca dos artigos se deu através dos descritivos criança, terapia e ludoterapia. A pesquisa foi realizada através das plataformas Google Acadêmico e SCielo. Foram selecionados artigos dos anos de 2018 a 2021, onde foram elegidos 10 artigos para a construção deste trabalho, tendo como critério de exclusão artigos sem relevância ao assunto abordado. É na brincadeira que a criança demonstra suas experiências e vivências, pois é o momento no qual elas podem ser elas mesmas e demonstrar seus sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Então, ao brincar, a criança ela acaba se expondo, pois ali ela atua representando as situações que a afligem, colocando sua energia, atenção e emoção na brincadeira. O consultório psicológico para o atendimento da criança, normalmente ele contém jogos de tabuleiro, bichos de pelúcia, bonecos, papel e lápis de cor e muitos outros brinquedos. Então, esses recursos são utilizados pelo profissional para analisar o comportamento da criança. E, além disso, também são feitas brincadeiras para incentivar a criança a se expressar de forma espontânea. A ludoterapia vai proporcionar ao terapeuta uma maior liberdade com a criança, deixando de lado a situação formal e desenvolvendo, assim, um diagnóstico mais preciso. Neste processo da psicoterapia com a criança, a mesma não irá relatar ou falar com palavras diretamente sobre aquilo que a aflige, e com isso, cabe ao terapeuta interpretar sinais demonstrados e desvendar o que a criança quis dizer naquela demonstração lúdica. Através da ludoterapia, a criança pode alterar a forma
como observa os acontecimentos, as relações e o mundo. Então, a criança ela não consegue compreender completamente as suas emoções, pensamentos e interpretações no mundo externo, além de não ter a capacidade linguística necessária para se comunicar com coerência. O autocontrole é pouco desenvolvido, por isso é mais fácil exteriorizar sentimentos através do choro, da birra, da manha e, enfim, até mesmo do ato de brincar. A ludoterapia consegue acessar os conflitos, medos e dificuldades mais íntimos da criança, pois, de certa forma, ela sabe o que está expondo no momento da terapia. A maioria das crianças adere facilmente a esse tipo de análise e adquire confiança em relação ao terapeuta para se expor, porque é muito importante essa confiança. Contudo, a ludoterapia é a psicoterapia voltada para o tratamento psicológico de crianças, sendo a principal ferramenta dessa abordagem a brincadeira. Há uma eficácia no uso da ludoterapia na abordagem psicoterápica com criança, pois é no brincar e no faz de conta que a criança apresenta suas demandas e elabora seus sofrimentos, para promover e restabelecer o bem-estar psicológico da criança através de atividades lúdicas. Então, brincar é uma forma de linguagem tão clara para a criança que ela pensa que seu significado é compreensível para todos, facilitando assim o processo da ludoterapia. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gisele e estou apresentando um trabalho intitulado Rota Turística do Centro Histórico de Diamantina, Problemáticas e Processos de Melhoria. Esse trabalho ele é fruto de um projeto de pesquisa que fez parte do PATUR, que é o Núcleo de Pesquisa em Turismo, Patrimônios, Territórios Descoloniais e Trabalho. Esse trabalho, ele faz parte ele tem como objeto de pesquisa o folder que a Prefeitura Municipal de Diamantina, ela disponibiliza aos visitantes, aos turistas principalmente. Esse folder, a iniciativa dele, a criação dele se deu a partir de 2012, através do Plano de Marketing Viva Diamantina, que é o plano de marketing turístico daqui da cidade. Aqui nós vamos ter, ele é um cartazinho, tem vários tamanhos. Atualmente o que tem sido disponibilizado é o tamanho A5, onde vocês vão ter as informações, é todo um mapa, né, dos atrativos turísticos que eles fazem parte da rota turística de Diamantina. Esse trajeto, ele é considerado rota pelo fato que ele tem um início e tem um final. Não é simplesmente uma coisa solta. Nós podemos ver, por exemplo, na legenda, tem toda uma numeração, um segmento dos atrativos que são mais merecidos de serem visitados. Como problemática do projeto da pesquisa, se deu como a rota de atrativos turísticos oferecido pela Prefeitura Municipal de Diamantina, ela acaba influenciando na imagem da cidade enquanto destino turístico. Dentre os objetivos do trabalho foi conceitualizar as terminologias do turismo, principalmente a questão de rota, roteiro, mercado e produto turístico, sistematizar as informações que elas são disponibilizadas no folder da rota turística sugerido pela Prefeitura Municipal de Diamantina, identificando assim as fragilidades que podem ser sanadas por meio de complementação de informações necessárias, comparar as informações que elas são disponibilizadas pela Prefeitura no portal, no caso da Prefeitura Municipal de Diamantina, na questão de informação turística, o que o visitante, ao chegar na cidade, ele pode encontrar de informação, o que ele pode visitar, por exemplo. Auxiliar a visita do turista pela cidade, oferecendo assim as informações mais completas sobre os atrativos que compõem a rota turística que essa própria prefeitura disponibiliza, e contribuir para a melhoria da cidade como destino turístico por meio de sugestões e propostas execuíveis. O trabalho ele foi dividido em três fases. A primeira fase é uma leitura de textos e artigos, levando em consideração aquela questão das terminologias do turismo, que era para poder entender se tratava de uma rota ou um roteiro.
A segunda fase foi realizada uma análise no site, no portal da Prefeitura Municipal de Diamantina, e também a questão que é do folder, as informações que elas são disponibilizadas. E na terceira fase, foi realizada uma análise na plataforma TripAdvisor, que é a plataforma onde as pessoas elas efetuam um login, têm um cadastro, e aí ela deixa uma avaliação dos atrativos do local que ela visitou. Isso vale tanto para atrativo turístico, como também para restaurantes, essas coisas. Dentre dentre os resultados obtidos, aqui nós temos, por exemplo, o portal da Prefeitura Municipal de Diamantina, na questão da aba Turismo em Diamantina. O que o visitante encontra ao acessar essa parte do site da Prefeitura? Vai ter uma breve informação sobre o atrativo, algumas informações, como, por exemplo, o endereço e o horário de funcionamento. Dentre os atrativos que eles são disponibilizados aqui no site, não são todos, inclusive, que não são, em comparação, né, ao folder, não são todos os atrativos que estão no folder que estão aqui no portal. Aí tem a questão também que todos possuem a questão do horário de funcionamento. Mesmo alguns atrativos não possuem a informação realmente do horário de abertura, mas às vezes coloca o SN, que às vezes não está aberta a visitação, alguma coisa relacionada. Dentre os resultados obtidos na plataforma TripAdvisor, foi analisada os comentários que foram recebidos no ano de 2019. Ao total, foram recebidos 234 comentários. Desses 234 comentários, 114 foram considerados excelentes, o que corresponde a 48,7%. 66 comentários foram considerados muito bom, corresponde a 28,2% dos comentários. 34 comentários eram considerados razoáveis sobre a questão dos atrativos, o que corresponde a 14,5%, e 11 comentários tiveram 11 comentários ruins, o que corresponde a 4,7%, e 9 foram comentários considerados horríveis, que corresponde a 3,8%. Nessa análise que foi realizada na plataforma TripAdvisor, os atrativos que possuem maiores avaliações, a grande maioria deles estão localizados no centro histórico, que são a Casa de Juscelino, o Mercado JK, o Mercado Velho, o Museu do Diamante e a Catedral Metropolitana. Um outro atrativo que também possui bastante avaliação é a Casa da Glória, porém não está localizado no centro histórico. Aqui eu vou deixar uma sugestão de como deveria ser a disponibilização das informações do mapa turístico, nesse mapa que a prefeitura ela oferece. Aqui, por exemplo, tem a questão foi modificada a legenda, né? Tem tanto a questão do atrativo e também da visitação, e tem também a questão do QR Code, que é justamente porque, devido à questão da globalização, o acesso de informações hoje em dia é muito mais fácil. Então, a pessoa já escaneia esse QR Code e ela já vai dar acesso direto a esse portal da prefeitura. Então, como conclusão, a gente tem a questão do quesito informação turística que a prefeitura ela disponibiliza após as análises, né, que foram realizadas, disponíveis no portal. Foi muito perceptível que nem todos os atrativos sinalizados na rota estão no portal da prefeitura, além das informações também das informações que elas são disponibilizadas, elas não são satisfatórias ao visitante, o que acaba impondo a necessidade de atualizar os dados, a fim de primar pela qualidade do material a ser disponibilizado. Portanto, ainda que haja potencial turístico para promover Diamantina como um dos principais destinos relacionados à temática de cidade colonial, a imagem da cidade acaba não atingindo as expectativas esperadas pelos visitantes, prejudicando assim a questão da visibilidade dela no cenário nacional. Eu gostaria de agradecer ao FVJIB, ao curso de turismo, e ao UPATUR, que é o Núcleo de Pesquisa em Turismo, que foi citado anteriormente. Obrigada.
Olá, vamos falar agora como é feito o psicodiagnóstico em crianças, transtorno aspecto autista. Os autores são compostos por mim, Alciele Aparecida Reis Barbosa Farias, Cristiana Alves Brito, Ceci Maria Martins Brito, Fernanda Muniz Vieira. Fazemos parte da instituição Faculdade Casa Norte, Campus Porteirinha. O autismo pode ser descoberto inicialmente antes dos 3 anos de idade, considerado como uma síndrome comportamental com etiologia múltiplas e curso de um transtorno de desenvolvimento, onde são manifestados prejuízos significativos na interação social, comportamentos não verbais, dificuldade em se relacionar e comunicar com o outro. Porém, existem muitos casos com descoberta tardia, o que dificulta o tratamento. A partir desse pressuposto, foi realizada uma pesquisa com o objetivo de analisar a importância do psicodiagnóstico na identificação do autismo nas crianças. A fim de aprofundar este conhecimento, foi elaborado um estudo bibliográfico de artigos direcionados ao tema proposto, acerca de como é feito o psicodiagnóstico em crianças autistas. A identificação do autismo é estabelecida com base em uma lista de critérios comportamentais, descrita em DSM, que é o Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais. Para que a criança seja diagnosticada com transtorno, ela deve apresentar pelo menos 6 da lista dos 12 sintomas apresentados na DSM. O diagnóstico possui um processo complexo, que não aparece à primeira vista, devido à grande diversidade de manifestação do sintoma de autismo. Existe grande variedade de quanto a criança começa a exibir cada um deles, demonstrando assim o perfil desenvolvimental de cada criança. Por se tratar de um diagnóstico de difícil identificação, é necessário que os profissionais que não são especializados em diagnóstico de transtorno do aspecto autista, mas que trabalhem com criança, sejam capazes de reconhecer os sintomas centrais, para encaminharem os mesmos a uma avaliação mais detalhada, conduzida por uma equipe interdisciplinar especializada para que o diagnóstico seja comprovado e a intervenção ocorra com mais rapidez, possuindo uma maior eficácia no tratamento. Eu, Alciele, em nome de todos os autores, agradeço você pela sua atenção e também pela oportunidade de compartilhar com vocês esse estudo que acabamos de realizar. Obrigada.
Oi, pessoal, meu nome é Clarice, eu sou discente do curso de História da UFVJM e o trabalho que será aqui apresentado foi feito por mim, sob orientação da professora Ana Cristina, como trabalho de conclusão de curso, portanto, o que será aqui apresentado é um desdobramento deste trabalho. Bom, o trabalho tem como título A Personagem Lamparina, mais um traço do racismo no Brasil, 1928-1944. Aqui eu vou apresentar os pontos principais para vocês. A problemática a ser resolvida. O trabalho ele aborda aspectos da personagem Lamparina, como o título indica, né? E a Lamparina ela é uma menina negra que compunha as páginas da revista infantil Tico Tico. A Lamparina ela foi trazida de uma tribo de selvagens pelo Carrapicho e o Jujuba, que são dois personagens brancos que já estavam na revista antes mesmo da chegada dela, e são também pai e filho, o Jujuba sendo também uma criança, e a Lamparina acaba por fazer companhia pro Jujuba. Com relação ao recorte temporal, foi adotado o recorte temporal de 1928, que é o ano que marca a estreia da personagem, a 1944, que é o último ano no qual ela esteve presente nos enredos da revista. A Lamparina ela foi criada pelo José Carlos de Brito e Cunha, que é mais conhecido como J. Carlos, né, José Carlos. As histórias nas quais ela aparece, geralmente é dado a ela um papel de destaque. Porém, a gente entende que não é um destaque positivo, porque apesar desse pretenso protagonismo para uma personagem negra, geralmente as histórias são cunhadas por preconceitos, uma ideia de inferioridade dos negros, e é nesse ponto que a gente está se ancorando a problemática norteadora do trabalho de procurar evidenciar o racismo presente nessas histórias. Bom, os objetivos do trabalho, né? O objetivo principal é o objetivo de compreender quais ensinamentos José Carlos pretendia transmitir aos leitores através da personagem Lamparina. Mas esse objetivo, ele desemboca, né, em objetivos específicos, que são eles de analisar as histórias em quadrinhos nas quais a Lamparina aparece, procurando entender as características, os estereótipos racistas impregnados nessas histórias. Além disso, a gente procura mostrar o que a análise da personagem Lamparina evidencia sobre a representação dos negros naquele contexto no qual as histórias circularam e o significado dessa personagem no imaginário social daquela época. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi a consulta às fontes que estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional Digital. Além disso, a gente também realizou uma pesquisa bibliográfica com trabalhos que versavam sobre as temáticas desenvolvidas, para com isso construir um embasamento teórico da pesquisa. E com relação ao número de histórias em quadrinho analisadas, o somatório corresponde a um total de 407 histórias, e esse número ele engloba 18 histórias que foram publicadas 2 vezes, né? Ou seja, foi publicada em um determinado momento e alguns anos depois a mesma história foi publicada. Algumas trazem alguma pequena diferenciação, seja o nome de algum personagem, alguma coisa assim, mas em síntese a história permanece a mesma, com pequenas alterações, e nem todas, porque tem algumas que nem sofrem nenhuma alteração no caso. A partir da realização da nossa pesquisa, a gente conseguiu entender que a Lamparina tem em sua fisionomia uma simplicidade de traços, e esses traços são simples de uma forma racista. Por exemplo, na imagem que eu trouxe lá no segundo slide, a gente pode perceber que ela tem uma boca bem avermelhada, a pele bem escura, ela não tem cabelo, ela usa só aquela sainha mesmo, ela nunca está com os membros superiores cobertos, ela tá sempre descalço, e aí por isso a gente fala desses estereótipos racistas empregados nos traços dela. Mas além dos traços dela, os comportamentos ligados à personagem também são passíveis de problematização, uma vez que ela é descrita de uma forma animalizada, selvagem e, portanto, desumanizada. É comum histórias em que ela é comparada a um macaco, é comum histórias nas quais ela é mostrada de uma forma como tendo uma moral duvidosa, porque é muito comum histórias nas quais ela está roubando frutas, por exemplo. E aí, devido a isso, ao fato dela também ser apresentada como um exemplo a não ser seguido, ela é constantemente punida. Aí é mostrado como que ela está sempre aprontando com as pessoas, seja um idoso, seja uma pessoa jovem, uma criança,
ou mesmo um animal, independentemente de quem fosse, não escapava das artimanhas da lamparina. E aí, em virtude disso, ela é sempre alvo de punições, e essas punições mostravam para os leitores, né, para as crianças que estivessem lendo, que atos que não fossem considerados dentro da normalidade, dentro do padrão civil da época, de civilidade da época, eram, portanto, seguidos de punições. Bom, aqui eu trouxe uma história que eu considero emblemática para pensar as problemáticas em torno da lamparina. Essa é a última história na qual ela aparece, né, em fevereiro de 1944, e a história é intitulada Vingança da Lua. É narrado nessa história que tem meninos que, assim como os macacos, têm o hábito de fazer caretas. E aí mostra a lamparina fazendo careta para a lua resolve se vingar dela e lança sobre o corpo dela várias estrelas. Essas estrelas vão enfiando no corpo dela e causando dor, e aí ela corre desesperada tentando se livrar daquilo, o que não dá certo, e aí os meninos que estão em cena ficam rindo e chamando ela de porco-espinho. A gente pode problematizar essa história pensando na punição cruel que é dada a ela e pensando também no fato de que se há meninos que têm essa característica de fazer caretas, o José Carlos escolheu, no entanto, colocar apenas a lamparina para fazer isso. E há em cena 7 meninos que poderiam estar fazendo as caretas e não estão. De modo que é emblemático a gente pensar que mesmo o astro celeste se voltou contra a lamparina e que mesmo o astro celeste também foi alvo das artimanhas dela. Bom, a partir desses fatos, nós entendemos que com a personagem lamparina, José Carlos ele traçou alguns dos aspectos do racismo através dos quais a população negra era representada naquele período, né? E aí, por ser pelo público serem as crianças, a gente entende que está passando para essas crianças um ensinamento racista, mesmo porque a revista O Tico Tico, ela tinha muito essa função de educar, ela tomou para si esse papel. E aí a gente entende que o fato de ser aceito a personagem numa perspectiva animalizada naquele momento, a partir desses estereótipos racistas e com as punições, isso era aceito porque alguns grupos da sociedade respaldavam isso. Alguns grupos entendiam que sim, que era natural essa representação para os negros. E aí, entre esses grupos, a gente pode pensar os próprios leitores da revista Tico Tico, que eram geralmente pessoas brancas e de classe média. E, portanto, a lamparina ela é um dos símbolos do racismo, né, que perpassava o imaginário social naquela época, e ela mostra pra gente mais um traço do racismo no Brasil. E é isso, o trabalho. Aqui está o e-mail para contato comigo ou com a professora Ana. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, meu nome é Fabiana Carolina e eu, juntamente com a Elisete Pires de Sena, vamos apresentar um trabalho sobre mulheres camponesas e cadernetas agroecológicas, desvendando o trabalho e resistência no Médio Espinhaço. As problemáticas principais que a gente envolveu foram como que o trabalho da mulher agricultora reflete na autonomia dela no território e qual a contribuição do trabalho das mulheres para a diversidade produtiva e geração de renda no núcleo familiar. O projeto Mulheres Camponesas e Cadernetas Agroecológicas, desvendando o trabalho e resistência no Médio Espinhaço, é um projeto de extensão em parceria com o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN, que atua na região desde 2015. Ele visa apoiar mulheres agricultoras de comunidades rurais e quilombolas em conflito com projetos de mineração nos municípios de Alvoradas de Minas, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Serviço Santo Antônio do Itambé. Como objetivos principais temos o de monitorar e sistematizar a renda gerada pela produção de mulheres agricultoras nos municípios envolvidos, realizar o mapeamento da sociobiodiversidade dos quintais e demais agroecossistemas que essas agricultoras estejam envolvidas, contribuir na organização da produção das mulheres e identificação dos potenciais produtivos e geração de renda no território. O projeto será executado em 12 meses, envolvendo ações de pesquisa participativa, ensino, construção coletiva do conhecimento e extensão,
em conjunto com as mulheres das comunidades tradicionais desses municípios envolvidos. Tal ferramenta tem por objetivo o levantamento de informações das realidades das mulheres rurais, como um instrumento de mensuração econômica criado pelo Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, buscando dar visibilidade ao trabalho das agricultoras familiares. Com a caderneta agroecológica, ocorre um monitoramento mensal de relações de troca, consumo, venda e doação, cultivado nos quintais e espaços de domínio dessas agricultoras. As mulheres anotam as variedades de produtos, quantidades e o valor monetário em reais, de acordo com o preço praticado na comunidade ou região em que ela vive. Como exemplo, aqui temos a figura 1, com relação de qual a variedade ou cultivar que ela tem, a quantidade e o preço em reais. Para acostumarem com a ferramenta, foi realizado os encontros de capacitação com as mulheres e jovens indicados para contribuir no trabalho de anotação e sistematização dessas informações. Todos os meses, as mulheres enviavam foto da caderneta preenchida, os dados eram sistematizados pela equipe do projeto em tabelas no Excel, seguindo normas e critérios pré-estabelecidos. E neste momento, vamos fazer o relato dos resultados de anotações referentes ao mês de junho de 2021, que foi o primeiro mês de anotação das mulheres. Para complementar a metodologia das cadernetas, será aplicado um questionário socioeconômico e construiremos um mapa de sociobiodiversidade para conhecer o agroecossistema familiar, a divisão sexual do trabalho, a agrobiodiversidade, o lugar de trabalho e a autonomia dessas mulheres rurais. Olá, pessoal. Meu nome é Elisete, sou bolsista do projeto Cadernetas Agroecológica e vou falar um pouquinho dos resultados, né? Então, após a mobilização, 56 mulheres de 9 comunidades rurais, né, participam do projeto, de 5 municípios, que adotaram mesmo essa metodologia da caderneta agroecológica, né? Essas participantes, elas residem na comunidade de Floriano, Córrego da Gamileira e comunidades quilombolas de Queimadas, Ausente e Baú, no município de Cerro, na comunidade de Poço Sete, Água Quente e do Quilombo Buraco, em Alvorada de Minas e Conceição do Mato Dentro, e nas comunidades quilombolas da Cachoeira e Ribeirão de Trás, em Dom Joaquim. E tem as mulheres da comunidade do Cipó e do Botafogo, né, que é do município de Santo Antônio do Itambé. Porém, como elas não realizaram a anotação no mês de junho, não vai aparecer, né, o município de Santo Antônio do Itambé no gráfico a seguir. Nesse gráfico, vamos observar a quantidade de mulheres que anotaram a caderneta no mês de junho, né, por município. Então, em Alvorada de Minas, foram 2,4% de mulheres que anotaram. Em Conceição do Mato Dentro, foram 4,8%. Em do Joaquim, 9,5%. E em Cerro, 83,3% de mulheres que anotaram a caderneta no mês de junho. Nesse gráfico, observamos os resultados das anotações, né, dos meses de julho, sendo a renda gerada pelas mulheres por relações, sendo que a troca foram de R$ 140,50, de doação foram R$ 2.646,11, de consumo foi R$ 4.165,48 e da venda foram R$ 10.247,14, tendo uma renda total de R$ 17.199,23, só que a renda gerada, né, pelas mulheres só de produção no mês de junho. E nesse gráfico a gente observa, né, as variedades de produtos que elas produziram no mês de junho, tendo como exemplo a comunidade de Ausente Baú, que a gente pegou o gráfico de exemplo, e nela tem a diversidade, a variedade dos produtos que foram só produzidos no mês de junho por essa comunidade. E a gente dividiu o gráfico em duas partes, né?
porque ele não coube em um só, porque eram muitas variedades de diferentes produtos que elas produziram nesse mês. E nesse podemos até observar, né, que o que elas mais produziram foi a laranja, em seguida a laranja pocã, depois a mandioca e assim por diante. Então, né, podemos concluir que a partir do primeiro mês de anotação, né, o quanto esse projeto possui a relevância, o quanto ele trouxe, né, trazendo mesmo à tona esses saberes culturais e tradicionais das mulheres, né, e de suas comunidades. E também é um instrumento de coleta de dados, né, para pesquisa científica. A caderneta agroecológica é um instrumento de valorização e que possibilita às próprias agricultoras a monitorarem, sistematizarem o seu trabalho. E assim, perceberem, né, o quanto contribui para a economia, para a preservação da agrobiodiversidade e reprodução da vida na família e na sua comunidade. E o trabalho, né, com a caderneta agroecológica incentiva mesmo, né, as mulheres a acreditarem em seu potencial, quanto à sua contribuição na geração de renda da família, trazendo a sua autonomia, seguridade, diversidade, né, de costumes tradicionais, garantindo mesmo essa percepção social relativa ao pertencimento à terra, né, enquanto produtoras e fornecedoras de alimentos de qualidade, construindo assim uma soberania alimentar. Enfim, muito obrigada a todos e até mais. Tchau. Esquizofrenia e a mudança do eu percebido no psicodiagnóstico. Os autores são Yuri Maurício Santos, Nádia Lavínia Araújo Santos, Céci Maria Martins Brito, Cleiton Araújo Mendes, Fernanda Muniz Vieira, Sani Débora Guimarães, da instituição Faculdades Favenorte Campus Porteirinha. O diagnóstico de esquizofrenia é clínico, sendo produzido por meio de narrativas e observações em que é uma doença crônica grave que traz diversos prejuízos e sequelas para o indivíduo. E o funcionamento do eu é comprometido em que sua personalidade encontra-se defasada e, tratando-se de uma patologia precoce, tende-se a acontecer uma reestruturação do eu. Sendo assim, nosso objetivo é analisar e compreender a reestruturação do eu no esquizofrênico, com o intuito de trazer aí subsídios para o tratamento do mesmo. E para isso, né, foi feita uma revisão bibliográfica em artigos, buscando informações sobre a alteração da personalidade no possível início e no decorrer da doença, para que assim os objetivos possam ser atingidos e assim, né, conseguimos encontrar, né, que a patologia esquizofrenia venha a ser entendida em detrimento das relações iniciais da criança e suas figuras parentais, como também por elementos biológicos e sociais. A percepção distorcida de suas relações que faz com que o indivíduo não consiga se organizar, em que seu eu perpassa tanto pelo mundo interno quanto externo, em que não se consegue adaptar seu eu, sendo incapaz de controlar seus processos psíquicos. Assim, sua personalidade fica alienada em seu imaginário. Esse encontra-se fragmentado, funcionando separadamente, produzindo assim delírios, alucinações, entre outros sintomas. E pelos resultados dos dados, conclui-se que a busca pelo diagnóstico dessa patologia ela perpassa mais do que pela via dos exames clínicos habituais utilizados para identificar a maioria das doenças, mas sim por meio de observações e acompanhamentos que possibilitam essa identificação através de um levantamento, levando-se em consideração o histórico familiar de comportamento, alterações diversas em atividades cotidianas, na sua fala, entre outros, que permitem diferenciar uma alteração pontual de uma patologia mais complexa, como a esquizofrenia. E, em suma, né, tudo depende de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico para a estabilização dos sintomas. Obrigado a todos pela atenção. Desde já agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho. Muito obrigado.